Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu estava lá em casa pensando no que ia trazer, né? Tinha várias possibilidades. Me pediram para pregar uma mensagem que eu já tinha pregado há um tempo atrás, eu nem lembrava qual era. A pastora vai estar de volta, então prega aquela mensagem e tal. E eu procurei, sinceramente não achei. Eu também vim com a intenção, é Natal, né? Ia pregar uma mensagem sobre o Natal, mas eu confesso, irmãos, que o Sermão do Monte são palavras de vida eterna. Amém. São as palavras de Cristo. Eu acho que não há maneira melhor de homenagear o aniversariante, que é Cristo Jesus, partilhando os ensinos do próprio Cristo. Então convido você a abrir comigo a sua Bíblia, mais uma vez, em Mateus, no capítulo 6. Semana passada nós pregamos aqui o ponto alto do Sermão do Monte, quando ele fala sobre o juramento, sobre a vingança, sobre o amor ao próximo. E aqui ele começa então uma outra série de assuntos, né? O Sermão do Monte, que é, na verdade, a pedra fundamental do cristianismo. Tem falado isso aqui. Se você quiser conhecer o cristianismo, tem que começar pelo Sermão do Monte. O Sermão do Monte são as palavras de Jesus para os seus discípulos naquele momento inicial. Muitos começaram a ver os milagres, muitos começaram a ver aquele mover diferente e falaram: nossa, mas quem é esse homem? O que ele tem para ensinar? Então Jesus achou por bem, reunindo aqueles que o seguiam, ensinar, né, e dirigir a eles um discurso que falasse das suas expectativas. Você quer ser meu discípulo? Você quer me seguir? Então preste atenção naquilo que eu tenho para dizer. E no capítulo 6, a partir do versículo 1, vamos ler aqui do versículo 1 ao 8, e depois vamos saltar para o 16 ao 18. E diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão direita o que faz a tua mão, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Versículo 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, diante da Tua palavra, que é luz para os nossos caminhos, que é lâmpada para os nossos pés, queremos pedir a iluminação do Teu Santo Espírito. Fala conosco nessa manhã, que possamos ouvir a Tua voz, que tenhamos ouvidos para ouvir. A Tua palavra diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E muitas vezes fechamos o nosso ouvido, fechamos o nosso coração, porque a Tua palavra, ela muitas vezes nos fere, mas fere para curar. Assim como o cirurgião precisa causar a ferida para remover a doença,
Muitas vezes a tua palavra tem esse poder de penetrar no íntimo do nosso ser para arrancar aquilo que não te agrada. Que o Senhor possa nos confrontar nesta manhã. E ao sermos confrontados, não façamos como o povo de Israel, que endureceu muitas vezes o coração e foi deixado no deserto. Que possamos herdar as tuas promessas, ouvindo a tua palavra e decidindo te obedecer. É o que eu te peço nessa manhã, em nome santo de Jesus. Amém e amém. O ser humano, de uma forma geral, isso é uma coisa, é um princípio que eu costumo ensinar para as minhas filhas, né? Muitas vezes, não sei se você já viu pessoas e desconfia desse tipo de gente, que te trata bem, mas trata mal o empregado de mesa lá do restaurante, né? Às vezes a pessoa te trata bem porque precisa de você, mas aquele que está na visão dela, abaixo na hierarquia social, ela trata mal, ela pisa, não é? Toma cuidado com esse tipo de gente, tá bem? Mas eu costumo sempre falar para as minhas filhas o seguinte: elogie sempre, porque elogio é melhor do que dinheiro. Faça essa experiência. Próxima vez que você for num restaurante, né, maior gorjeta que você possa deixar, né, você pode deixar lá mais de 10%, 50%, dá lá um dinheiro bom lá para o empregado de mesa. Da próxima vez que você voltar, tudo bem, ok, ele pode até te tratar bem, mas se você fizer um elogio sincero, você nunca mais vai ser esquecido, pode ter certeza disso, porque o ser humano, ele é movido pela necessidade do reconhecimento da aprovação. Eu li um livro recentemente que ele dizia exatamente isso. O ser humano tem algumas necessidades que são necessidades básicas. Algumas dessas necessidades nós conseguimos satisfazer, né? A necessidade da comida, a necessidade da bebida, mas a necessidade do reconhecimento e da aprovação, essa jamais é satisfeita. Então, o elogio ele faz bem. Elogiar faz bem. O aplauso nos impulsiona a querer sempre fazer mais. Uma vez eu estava aconselhando um casal, né? E qual era a crise lá no casamento? Que o homem não ajudava nas tarefas domésticas, né? E essa é a crise recorrente muitas vezes nas famílias, né? Um sempre se sente sobrecarregado, enquanto o outro é o folgado, né? Sempre, para cada sobrecarregado existe alguém ali que está, né, descansando nas costas do outro. E a crise do casal era essa, né? A queixa dela era que o marido não ajudava. E uma vez, conversando com ambos, o marido disse para mim: olha, João, sabe por que eu não faço mais? Porque todas as vezes que eu faço, ela chega em casa e refaz tudo o que eu fiz. E reclama daquilo que eu fiz porque fiz mal feito. Nossa. Então, olha, eu já não faço mais, né? Porque se é para eu fazer, eu me cansar fazendo, depois ela vem, faz tudo de novo e ainda reclama daquilo que eu fiz, então não faço mais. Aí eu falei para ela, né? Você quer que o seu marido ajude mais? Então elogie, ainda que não tenha atingido a sua expectativa, elogie, porque isso dá vontade de fazer cada vez mais e cada vez melhor. Existe uma frase que a minha bisavó dizia: ingratidão tira a afeição. Uau. E a gente perde o desejo de fazer coisas quando a gente só recebe críticas. Essa é uma necessidade básica do ser humano. A gente é movido pelo aplauso, o reconhecimento, pelo um trabalho bem feito, nos leva a trabalhar cada vez mais e melhor. E essa é a diferença vital entre um chefe e um líder, né? O chefe é aquele que só reúne o pessoal para descascar, né? E fizeram mal feito, nunca tem a capacidade de elogiar, porque ele acha que fazendo esse tipo de pressão, né, assim como os senhores de escravo faziam com os escravos, né, é na chicotada que eles vão trabalhar melhor. Na verdade é o contrário, né? O líder é aquele que tem a capacidade de extrair o melhor das pessoas, porque ele tem essa capacidade de fazê-las brilhar, tem a capacidade de reconhecer o trabalho bem feito, não apenas criticar aquilo que não atingiu a expectativa, né? Então essa necessidade de reconhecimento é um dos instintos mais básicos presentes no reino animal. E os estudiosos já identificaram isso e disseram que dentro do nosso cérebro
existe lá no sistema límbico, existe lá o chamado sistema de recompensa e punição. E como é que funciona isso? Você vai adestrar um animal, como é que você faz? O animal fez uma coisa errada, você tem que puni-lo, para que ele saiba que fez errado. E quando ele faz alguma coisa bem feita, você o recompensa. Né? Então, quando está se adestrando o animal, você está fazendo um adestramento de um animal, né? Os adestradores dizem que todas as vezes que ele cumprir a tarefa, você dá um biscoito para ele. Né? Não é assim que a gente faz para adestrar um animal? E da mesma forma acontece com a gente. Nós somos animais racionais, mas as fases mais tenras da nossa infância, esse sistema está muito presente. Essas emoções, esses sentimentos básicos. Né? Então, quando a gente atua nesse sistema de recompensa e punição, né, a gente consegue modular comportamentos. Mas uma psicóloga, a psicóloga Marisa Moraes, ela diz uma coisa, né? Ela diz que essa condição, até certo ponto, é saudável. Essa nossa necessidade de recompensas por trabalhos bem feitos. Até certo ponto ela é saudável, mas ela pode ganhar alguns contornos perigosos em pessoas que têm um desequilíbrio nessa área da necessidade de aceitação. E eu vou citar aqui um trecho da fala dessa psicóloga. Ela diz o seguinte: é natural no ser humano o desejo de ser aprovado. Quem é que não gosta de aplauso e cumprimentos? Faz bem receber elogios. Quem quer abrir mão disso? Mas a coisa pode ficar feia quando o desejo saudável pela aprovação vira necessidade. Porque se você precisa de aprovação, do elogio e do aplauso, você vai desabar quando não os conseguir. E aí, irmãos, dessa forma surge a hipocrisia. O que é hipocrisia? Não sei se vocês sabem a origem dessa palavra. É uma palavra que vem do grego, que remete aos atores de teatro. Você já viu qual é o símbolo do teatro? São duas máscaras, né? Uma máscara sorrindo e outra máscara chorando, não é? O ator grego na antiguidade, ele era conhecido como hipócrita. Essa palavra definia, né, o ator, porque naquele tempo, a peça teatral, né, eles não faziam as expressões, não choravam como os atores modernos. Né? Eles usavam máscaras para simular as emoções. Então, quando eles atuavam, eles colocavam aquelas máscaras quando eles estavam felizes, quando estava triste, colocavam uma máscara triste. Né? Então, esses atores eram... O termo grego hipócrita se refere a esse tipo de pessoa, aos atores. E essa expressão, ela então vai ganhar esse significado diferente, né? Ela vai passar então na língua portuguesa e no latim, vai passar a ser aplicada àquelas pessoas que ocultam a realidade, a sua realidade, atrás de uma máscara de aparência em busca do aplauso, em busca do reconhecimento. A hipocrisia, então, ela nasce dessa tentativa nossa de interpretar um personagem que, na verdade, nós não somos, para impressionar as outras pessoas. Hipocrisia é o ato de fingir ter crenças, virtudes que você não tem, ideias que você não possui, sentimentos que não te dominam, simplesmente para ser aceito no meio de um grupo de pessoas. O hipócrita, ele age assim. O hipócrita, muitas vezes, ele condena aquilo que ele pratica. Mas por que é que ele condena? Porque ele sabe que o grupo em que ele está inserido condena aquele tipo de atitude. Então ele condena também, mas veladamente ele pratica todas aquelas coisas. A hipocrisia, ela é alimentada por essa necessidade de aprovação. Eu acho que não existe assunto mais atual que esse, gente, nesse tempo em que a gente vive das redes sociais. Né? Hoje os jovens falam muito, né? Fulano é biscoiteiro. Você sabe o que é um biscoiteiro? Esse é um termo que os jovens usam, né? Os jovens usam muito isso nas redes sociais. O que é um biscoiteiro? Biscoiteiro, a Luísa estava me explicando isso outro dia. É alguém que faz publicações nas redes sociais em busca do elogio, em busca do gosto, né?
Hoje, mais do que nunca, nesse universo, hoje a gente vive nessa comunidade digital. Antigamente, para você saber do que estava se passando, você tinha que ir na praça. Hoje a praça é o Facebook, é o Instagram, né? É ali que a gente sabe das últimas novidades da vida do nosso vizinho, do nosso colega de trabalho. Mas a gente se esquece que muitas vezes o que está sendo publicado ali não é real, não é a vida real. São máscaras que as pessoas usam para receberem o biscoito, para receberem a aprovação, para receberem o aplauso, porque nós somos movidos por essa necessidade. E essa necessidade do aplauso tem criado em nós, tem criado nas comunidades, nas igrejas, nas vizinhanças, no meio das pessoas onde nós estamos inseridos, ali nas nossas comunidades, pessoas cada vez mais artificiais. Aquilo não é autêntico, aquilo não é real. Aquela demonstração de carinho, de afeto na rede social, aquilo não é verdadeiro. Aquela demonstração de sucesso, de êxito, de uma vida bem-sucedida, aquilo não é real, não é verdadeiro, é artificial. O biscoiteiro está em busca do aplauso, está em busca do reconhecimento, é essa nossa necessidade permanente. E isso faz com que nos tornemos também pessoas cada vez mais distantes umas das outras. Nós somos próximos, e como isso acontece? Hoje a gente fala isso, conversando com a Luísa, que está nessa fase aí, viver intensamente as redes sociais, eu e Fabiane achamos curioso isso. Às vezes há uma interação ali, são capazes de trocar mensagens, fotos, áudios, ali na rede social, no Instagram, no Facebook, mas quando se encontram pessoalmente, não conseguem ter um diálogo, não. Por quê? Porque nas redes sociais as palavras são muito bem escolhidas, muito bem pensadas, você pensa muito bem, você escreve, aí você apaga, não era bem aquilo que você queria, aí você tira uma foto, não estava num bom ângulo, tira outra, você tira 30 até postar aquela que ficou perfeita, Você quer mostrar o seu melhor ângulo, a sua melhor imagem, mas na vida real não dá para fazer isso. As palavras às vezes saem, não eram bem aquelas que você queria dizer. Então nós preferimos viver relacionamentos à distância, porque a proximidade revela quem nós realmente somos. E a gente tem medo de ser rejeitado por sermos quem nós somos. A gente prefere viver essa vida, esse personagem. E isso faz de nós também pessoas melindradas, que se ferem com facilidade, que se ofendem por pouca coisa, porque a gente se acha merecedor de honra, a gente se acha merecedor do aplauso, a gente se acha digno daquilo que muitas vezes a gente não recebe. Agora, talvez não exista lugar mais fértil para a hipocrisia florescer que o ambiente religioso. O ambiente religioso, as igrejas, as religiões, eu tenho certeza, que você já convidou alguém para vir para a igreja, eu tenho certeza disso. Você já convidou alguém, ou já falou, que você pertence a uma igreja, a uma comunidade, e essa pessoa se recusou ou teve uma reação negativa a isso, porque ela sempre diz, mas dentro das igrejas há muita hipocrisia. E, irmãos, vamos ser bastante sinceros aqui. Será que essas pessoas estão completamente erradas? Será que isso é uma verdade infundada? Muitas vezes, e essa é a nossa primeira reação, é nos colocarmos em negação. Mas vamos encarar a verdade hoje, nua e crua. Será que essas pessoas elas estão falando mentira? Eu me lembro de um tempo atrás, era ainda pastor lá da comunidade lá em Massamá, e muitas pessoas iam visitar lá a nossa comunidade, a nossa igreja. Eu me lembro de uma vez um casal foi nos visitar e nós tínhamos por hábito, depois eu parei de fazer isso porque fui chamado a atenção, não chamado a atenção no mau sentido, mas uma pessoa falou assim, pastor, é melhor parar de fazer isso, porque pode constranger o visitante. O que a gente fazia? As pessoas que estavam ali na porta, tinha uma equipe lá de recepção, e quando chegava um visitante, elas pediam um nome e tal, não sei o que lá. E lá do púlpito eu falava, está nos visitando hoje, fulano de tal, Beltrano, Ciclano e tudo. E aí pedia para a pessoa fazer um sinal onde estava, ir para a igreja receber carinhosamente, com uma salva de palmas e tal. Mas eu percebi que quando eram irmãos de outras nacionalidades, até gostavam daquilo, um imigrante. Quem não quer ser bem recebido? Às vezes tinha acabado de chegar, 1 mês, 2 meses,
queria ser notado, né, para ser recebido. Mas eu percebi que muitos dos irmãos portugueses, ou de outras nacionalidades que vinham nos visitar, ficavam constrangidos com aquilo. Então parei de fazer. Mas houve uma ocasião em que um casal chegou na nossa igreja e eu falei, né, estava aqui nos visitando fulano e Beltrano, uma salva de palmas, aplaudindo fulano e Beltrano. Mas no final do culto, o casal chegou até mim para conversar comigo e me fez uma crítica, o casal, porque eu não os apresentei da maneira devida, né? Porque na verdade, aqui na sua igreja vocês não têm o hábito de apresentar devidamente as pessoas, né? Então toma esse cuidado. E aí começou a apresentar as credenciais dele para mim, né? Eu sou líder de não sei o que sou não sei o que lá, que sou apóstolo de não sei das quantas, né? Ou seja, necessidade do reconhecimento, necessidade do aplauso. E no ambiente religioso, como isso acontece, né? E o que esse texto aqui tem para nos ensinar? A gente entrou aqui num ponto do Sermão do Monte, onde Jesus aqui, ele está confrontando os fariseus, né? Nós vimos aqui que no final do capítulo 5, há aqui um confronto. Olha, se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, há um equívoco, vocês não estão fazendo a coisa bem feita. E por que Jesus fala isso? Ele fala isso porque os fariseus, eles viviam de aparências. Os fariseus... Está todo mundo agora olhando para Isabel. Vamos esperar ali. Então, agora voltando para cá, né? Então os fariseus, eles viviam de aparência, eles viviam essa vida de hipocrisia. E obviamente que Jesus confronta aquilo porque ele queria que os seus seguidores fossem além das aparências, compreendessem a necessidade de viver uma vida autêntica, uma vida real. E esse texto que nós lemos aqui, Jesus então ele está ensinando sobre como sermos menos artificiais, mais autênticos, e de que maneira esse tipo de atitude diante da vida pode causar um impacto no mundo em que a gente vive, né? Então aqui no Sermão do Monte a gente já viu aqui, nós já falamos aqui, né, que Jesus ele vai falar nas bem-aventuranças sobre o caráter cristão. Ele já falou sobre quem é o verdadeiro discípulo. Então ele fala aqui que o verdadeiro discípulo é pacificador, o verdadeiro discípulo, ele vai, nas bem-aventuranças ele está falando sobre o caráter cristão. E depois ele vai falar sobre o impacto que esse tipo de caráter pode causar no mundo. Quando nós vivemos dessa maneira, nós nos tornamos então sal e luz. Nós temos essa capacidade de iluminar as trevas. E eu chamo a atenção de vocês, que no finalzinho aqui, quando ele está falando aqui sobre o impacto, vai comigo aqui, volta lá. E por isso que é importante a gente analisar expositivamente o texto, né? Quando a gente começa a pregar de forma expositiva, versículo a versículo, sem pegar textos assim de uma forma isolada, fica mais fácil a gente entender a profundidade daquilo que Jesus, daquilo que o texto quer dizer. E quando a gente volta lá no início do Sermão do Monte, parece que existe uma contradição aqui. Parece que existe uma contradição. Vai lá no capítulo 5 mais uma vez, quando Jesus fala o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Uma cidade que está construída no monte, a gente não consegue esconder essa cidade. Todo mundo que passa vai ver, ela está sobre um monte. Assim é a vida de vocês. O que Jesus está dizendo é, quando vocês se assumirem como discípulos, as pessoas vão passar a olhar para vocês de uma forma diferente. A vida de vocês, o que Jesus está querendo dizer, é que a partir do momento em que eu me assumo como cristão, a nossa vida será escrutinada pelas pessoas, será avaliada, será examinada. As pessoas vão passar a olhar para nós, esperando ver um ponto falho, um ponto fraco. Então Jesus diz, olha, é impossível assumir-se cristão e não ser notado, não ser percebido. E é por isso que muitas pessoas decidem viver como agentes secretos, né? Vem à igreja no domingo, mas não quer que ninguém saiba disso, porque sabe do peso e da responsabilidade que isso gera. E aí Jesus diz mais aqui, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador,
é no ponto mais alto da casa, e assim ela ilumina toda a casa. Agora preste atenção aqui no versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus aqui está dizendo, está falando para os discípulos da necessidade de fazermos boas obras enquanto cristãos, para que Deus seja glorificado através das nossas boas ações. Ele está dizendo, os homens precisam ver as boas ações que vocês fazem para que glorifiquem a Deus. Agora vamos voltar aqui para o capítulo 6. Parece que existe uma contradição aqui, né? E aí no capítulo 6, na continuidade do Sermão do Monte, Jesus diz, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de serem vistos. Opa, peraí, Jesus. Quem estava ouvindo aí podia pensar assim, peraí, ele falou que era para fazer boas obras diante dos homens, agora está dizendo para a gente se guardar de fazer boas obras diante dos homens? Só que aqui o texto deixa claro para a gente que há uma diferença aqui que nas motivações. Quando Jesus fala, sejam sal e luz, sejam a luz desse mundo, e na medida em que vocês iluminam, mas não façam como os fariseus, que não são, eles querem parecer que são, não é para glorificar Deus, é para receberem o aplauso dos homens, e é isso que vocês têm que evitar. Um cristão tem que fazer boas obras, um cristão tem que fazer boas ações, a luz do crente brilha através das suas atitudes, sim, através do seu bom caráter, mas isso tem que ser autêntico, isso tem que ser verdadeiro. Em Mateus, no capítulo 6, Jesus aqui está começando a colocar em perspectiva dois aspectos da vida que são importantes. A nossa vida religiosa e a nossa vida secular, né? Aqui nós praticamos a nossa religião, mas o que Jesus começa a dizer aqui é que prática religiosa que não impacta a vida secular é hipocrisia, é falsidade. Se a nossa devoção, se o nosso relacionamento com Deus não transforma a maneira como nós nos relacionamos com o mundo e não transforma o mundo, tem alguma coisa de muito errado aqui. Então, nesse trecho aqui, Jesus ele vai nos alertar desse perigo de transformar a nossa vida religiosa num espetáculo, ou relegar a nossa vida religiosa a um canto. A nossa vida religiosa é para ser vivida ali, naquela bolha, mas saindo dali, eu vivo como se não conhecesse a Cristo, porque era assim que os fariseus faziam. E quais então são essas características que Jesus nos mostra aqui, a característica do hipócrita, e quais são as características que Deus procura em nós, né? E aí eu quero ler aqui esse texto mais uma vez, só que numa paráfrase moderna. É o mesmo texto aqui do versículo 1 até o versículo 4, mas eu quero ler aqui numa paráfrase para você entender bem o que Jesus quer dizer. Ele diz o seguinte, olha, cuidado, não pratiquem a sua caridade publicamente para serem admirados pelos outros, porque então perderão a recompensa de seu Pai lá do céu. Quando derem uma esmola ou uma ajuda qualquer, ou fizerem uma campanha solidária de socorro aos pobres, os que passam fome, não fiquem contando a todo mundo a respeito disso. Não publiquem na sua página do Facebook, Twitter ou Instagram como fazem os hipócritas, publicitando nas igrejas e nas ruas, chamando a atenção para os seus supostos atos de caridade. Verdadeiramente eu digo, eles já receberam toda a recompensa que poderiam ter, nomeadamente os aplausos, o elogio e a admiração dos homens. Quando vocês fizerem um favor a alguém, quando quiserem ajudar alguém, façam-no secretamente, não conte a sua mão esquerda aquilo que a sua mão direita está a fazer, e o seu Pai lá do céu, que conhece todos os segredos e todas as verdadeiras intenções do coração humano, recompensará vocês. O que Jesus está querendo dizer aqui, em primeiro lugar, é que o hipócrita fala muito,
enquanto age pouco. Enquanto que o verdadeiro cristão, ele age mais do que fala, ele serve mais do que publica. E hoje a gente tem essa necessidade, né? A gente usa, é óbvio, e é óbvio que as pessoas, é óbvio, gente, que quando você move uma campanha financeira para enviar recursos para algum lugar qualquer, é claro, há uma necessidade de prestar contas, não é? Então a gente vai lá e aqui a gente faz um vídeo, né? Ó, chegou o dinheiro lá e coisa e tal. Não é disso que eu estou falando, né? Isso é uma prestação de contas para onde o recurso vai, né? Mas muitas vezes a nossa caridade feita em público, na verdade, ela não é caridade, é vaidade, né? Temos essa necessidade de expor a nossa bondade para que sejamos aplaudidos, para que sejamos reconhecidos. O cristão verdadeiro, ele não fala das suas boas ações, ele faz, e é isso que Jesus queria dizer lá no capítulo 5, quando ele diz sobre ser sal, sobre ser luz. Um cristão verdadeiro, ele faz boas ações e deixa que as boas ações falem por ele. Eu já falei para vocês aqui, já contei um episódio, né? E isso para mim é um exemplo de autenticidade na vida, e é assim que eu e você devemos viver. Um episódio que aconteceu no ano de 2012, dezembro de 2012, aconteceu uma corrida lá na Espanha, em Navarra. Eu contei essa história aqui, né? Essa história correu o mundo inteiro, porque foi um exemplo um exemplo de humanidade, um exemplo do que realmente um cristão deve ser, né? Não sei nem se ele é cristão ou não, mas se não for, deu um show em muitos daqueles que se dizem cristãos, né? Aconteceu uma corrida lá em Navarra, na Espanha, e já lá nos metros finais da corrida, faltavam 20 metros para a linha de chegada, tinha um queniano, né? O Abel Mutai. Ele era o favorito para ganhar aquela prova, aquela competição, e ele estava muito à frente do segundo colocado, que era um espanhol, estava correndo em casa, né? O nome do espanhol era Ivan Anaya, e o Ivan estava lá para trás, enquanto o queniano estava bem à frente, e 20 metros antes de cortar a meta, o Abel Montai achou que já tinha terminado a corrida, né? E parou de correr. O segundo colocado vinha atrás, o Ivan, percebendo o equívoco, né, do queniano, ele parou do lado do queniano e mandou o queniano correr. Falou assim: cara, a meta é lá, você não cruzou a meta ainda. Ele podia ter aproveitado a oportunidade para passar pelo queniano e cortar a meta em primeiro lugar e ganhar aquela competição, ganhar aquela prova. Mas ele empurrou o queniano para ganhar a prova, chegou em segundo lugar, e no final da prova os repórteres vieram perguntar: mas por que você fez isso? E o Ivan falou: fiz o quê? Não, por que você deixou o outro ganhar? Eu falei: eu não deixei ele ganhar. Ele era o vencedor da prova, ele só se equivocou. Mas você poderia ter passado por ele, poderia ter cruzado a meta e chegado em primeiro lugar. E aí ele responde para o repórter: mas que honra teria essa vitória? Como é que eu chegaria em casa? Com que cara eu olharia para minha mãe se eu fizesse isso? O nome disso é ética, o nome disso é caráter, não é? Ele abriu mão do aplauso, da medalha, para fazer aquilo que é certo, aquilo que era nobre, aquilo que era verdadeiro. E é assim que um cristão tem que se portar na vida. Essa boa obra que ele fez, e foi, né, muitas pessoas ficaram: mas nossa, por que você fez isso? Para ele foi algo natural. Ele não conseguiu nem entender a pergunta do repórter: fiz o quê? O mundo inteiro viu. O que? Eu fiz o que tinha que ser feito. Você no meu lugar não faria isso? Errado está você. E muitas vezes a gente se vê diante de situações como essa na vida e não toma a decisão certa em busca do aplauso, da vitória, do galardão. Mas será que essas vitórias, será que esses aplausos têm mérito, têm valor? Um cristão verdadeiro, ele consegue entender isso. E essa boa ação que ele fez correu o mundo inteiro. A ética dele correu o mundo inteiro. E é assim que as nossas boas ações, elas correrão o mundo, né? Assim como aquela mulher, né? Olha, vai ficar registrado aqui na Bíblia para que essa boa ação que ela fez a Jesus, né? E aí diz aqui, vai ficar registrado para que corra o mundo, para que as pessoas saibam o louvor que essa mulher derramou sobre Cristo. E assim as nossas boas ações têm esse poder de alcançar pessoas quando são feitas de forma autêntica. O indivíduo, a pessoa
que vive fazendo propaganda da sua bondade, da sua generosidade, é pessoa pouco confiável. Eu conheci uma pessoa assim na nossa antiga igreja local, né? E não vou falar qual delas, né? Houve várias, né? Mas numa das igrejas locais onde nós pertencemos, tinha uma pessoa que ela era assim, falei aqui num desses domingos, né? Ele não era dizimista, não era ofertante, era uma pessoa avarenta. Mas, de vez em quando, ele dava uma oferta. Só que quando ele ia dar a oferta, ele fazia questão que todos soubessem. Aí vinha pedir o NIB da igreja, né? Irmãos, por favor, alguém sabe o NIB da igreja? Que eu tenho uma oferta para dar, mas eu esqueci o NIB da igreja, eu queria dar a minha oferta. Ou então quando ele ia dar uma oferta lá para ajudar lá os necessitados, ele fazia questão de chegar do lado do pastor e falar assim: pastor, olha, aquelas 10 cestas básicas, já doei, tá bom? Na frente de todo mundo, né? Para que todos achassem que ele era uma pessoa boa. Infelizmente há pessoas assim. Infelizmente nós usamos as nossas redes sociais assim. O que Jesus está dizendo para nós aqui é que nós devemos ser verdadeiros para que essas ações verdadeiramente tenham impacto. Você contabiliza as suas boas ações? Você usa as suas boas ações para obter favores, elogio, aplauso? Está na hora de você, à luz da palavra do Senhor, rever alguns dos seus conceitos. E a segunda lição, eu termino aqui, que Jesus vai nos ensinar, é que o hipócrita, ele gosta de tornar públicas as suas experiências privadas. Enquanto que o verdadeiro cristão, ele é discreto, sabe que aquilo que diz respeito à intimidade tem que ser preservado. O que é íntimo tem que ser preservado, não tem que ser publicado. E aí nessa paráfrase da Bíblia, né, nos versículos 5 a 6, o texto ficou assim, olha só. Versículos 5 a 6, nessa paráfrase da Bíblia, né, a mensagem. E quando você vier se apresentar diante de Deus, tome o mesmo cuidado para não transformar isso numa representação teatral. Porque às vezes isso se transforma numa palhaçada. É o que Jesus está dizendo aqui para os fariseus, né? Olha, quando vocês orarem, não fiquem de pé como os hipócritas fazem. Eles fazem aquilo, é uma representação teatral. Todas as pessoas que fazem parte desse teatro da fé, transformando orações em plataforma do seu estrelato, você acha que Deus compra o ingresso e senta no camarote para assistir esse espetáculo? Se você quiser orar, então aqui vai o que desejo que você faça. Procure um lugar tranquilo e reservado para que não seja tentado a representar diante de Deus. Diante das pessoas a gente tem essa tendência de escolher bem as palavras, né? Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, quando você vai orar publicamente. E tem gente, eu acho engraçado isso, né? Tem gente que quando a gente está num momento de oração em conjunto, você está num momento de oração em conjunto, né? Aí todo mundo está orando um pouquinho. Tem gente que não ora em voz alta porque tem vergonha, eu não sei orar como pastor. E às vezes, essas pessoas é que fazem as orações mais eloquentes. Às vezes não são as melhores palavras, às vezes não é a conjugação verbal mais correta, mas é a oração mais sincera. Eu amo quando a gente está em casa, junto, e as minhas filhas oram. Quando a Letícia ora, a oração da criança, ela é tão significativa, porque ela traz um peso de sinceridade, de inocência, de ingenuidade. E muitas vezes é isso que falta nos nossos cultos públicos. São essas orações sinceras. Mas o que Jesus está dizendo aqui, seguindo essa paráfrase, né? Se você quiser orar, então aqui vai o que eu digo. Procure um lugar tranquilo e reservado, para que não seja tentado a representar diante de Deus. Apenas fique lá da maneira mais simples e honesta possível. Assim o foco vai mudar de você para Deus. Então você poderá sentir a sua graça. O que Jesus está querendo dizer aqui, ele não está aqui condenando aqueles que fazem orações em voz alta. Presta atenção. Então Jesus está condenando, a gente não está na igreja, não pode fazer orações em voz alta. Não é nada disso, né? Ele está dizendo aqui, né? Guardai-vos, não façam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas para serem vistos. Esse tipo de espetáculo é que Jesus condena. Esse tipo de intenção do coração, né? Eles que fazem orações em voz alta, que representam um personagem santo, um crente,
né, muito santo, esses aí é que a oração dele Deus não aceita. E Jesus, num dos episódios lá, ele vai confrontar justamente isso. Entram dois homens numa sinagoga, não é? Um lá na frente é o fariseu e o outro lá atrás é o publicano. E o fariseu lá na frente orava, né? Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como os demais homens. Eu dou o dízimo, eu sacrifico, eu não sou impuro como aquele homem que está lá no fundo da igreja. Enquanto isso, o que estava lá atrás não ousava nem levantar a cabeça, nem levantar a voz. Ele só batia no peito e falava: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Jesus diz que aquele saiu justificado, enquanto que o primeiro, esse aí, a oração nem passou do teto. É esse tipo de sinceridade que Deus espera de mim, que Ele espera de você. A oração em segredo, ela purifica as nossas motivações, porque lá no teu quarto, lá no teu local secreto, ali você não precisa representar para ninguém. E ali você vai fazer a tua oração mais honesta, a tua oração mais sincera. E é esse tipo de oração que Deus deseja ouvir de mim e de você. Amém. E é por isso, irmãos, que muitas vezes a gente tem que fechar a porta contra a nossa vaidade espiritual, fechar a nossa porta contra a distração, contra os nossos motivos impuros. A nossa intimidade com Deus não é coisa para a gente ostentar como se fosse um troféu. Todos nós aqui temos dois altares, né? Você tem o seu altar público, e qual é o seu altar público? É aqui, ó. O teu altar público é esse momento quando você está diante das pessoas. O teu altar público é o momento em que a gente se reúne para adorar enquanto igreja. Aqui é o nosso altar público, mas todos nós temos o nosso altar privado. E é o altar privado que sustenta o nosso altar público. E muitas pessoas estão com o seu altar privado destruído, arrasado, e não conseguem entender porque que não sentem prazer no momento da adoração pública. Esse momento aqui só vai fazer sentido para você. Isso aqui, tudo que a gente faz aqui nesse lugar, só vai fazer sentido para você se o teu altar íntimo, se o teu altar privado estiver vibrante na presença de Deus. Amém. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã é essa: como é que está a tua vida de intimidade com Deus? É o que Jesus está dizendo aqui. Olha, quando você for orar, faça em secreto, para que quando você se reunir com o povo de Deus, faça sentido, para que realmente esses momentos aqui tenham um significado. E o que vale na nossa vida espiritual, né, vale também na nossa vida pública, vale também no nosso relacionamento afetivo. O que Jesus está dizendo para mim e para você aqui é que se o seu altar íntimo, no seu relacionamento conjugal, ele não está bem, não adianta você ir. Para que você está interpretando? Para que você está encenando que tem um relacionamento afetivo maravilhoso, quando na verdade não tem? Você não está dando a oportunidade de Deus trabalhar naquilo que Ele precisa. Quando você coloca uma máscara, quando você interpreta um personagem, você está impedindo. Não é que Deus não possa fazer, né? É porque você não quer que Deus faça. E Deus, como Ele é extremamente educado, Ele vai falar: tudo bem, já que você quer viver assim, de aparências, eu não posso te abençoar na intimidade, porque você não está permitindo que eu entre nessa situação que é delicada, no teu casamento, que não está bom, na tua vida profissional, que não está bem, nos teus relacionamentos com seus amigos, que não estão bem. Seja autêntico, seja verdadeiro, abre o teu coração, resolva. E é por isso que Jesus fala, quando você vier trazer uma oferta, lembrou que tem alguém com problema contigo, não adianta você trazer ofertas. O que é mais importante é se reconciliar com as pessoas primeiro, é estar bem na tua intimidade, é estar bem na tua privacidade, para que o culto faça sentido. Amém. Como é que anda o teu altar privado? Será que as pessoas elas têm razão quando dizem que há muita hipocrisia na igreja? Será que elas têm razão quando olham para nós e dizem que nós somos hipócritas, somos religiosos? Será que elas têm razão? E eu queria que você pensasse na sua vida agora. Será que a nossa igreja local tem sido contaminada por esse tipo de atitude que Jesus condena? Será que a sua vida
ela tem sido contaminada por esse tipo de atitude? Essa é a palavra de Cristo nessa manhã para você. E diante da palavra do Senhor, você tem uma oportunidade maravilhosa de fazer uma revisão de vida hoje. Olha que oportunidade. Jesus te trouxe aqui. E como um Deus de amor, Ele te confronta. Não é para a tua vergonha, é para a tua mudança. Você tem a oportunidade hoje, diante dele, confessar pecados e falar assim: Senhor, eu quero mudança na minha vida. Vamos orar? Onde você estiver aí agora, onde você estiver, está sentado aí, não precisa levantar. Do jeitinho que você estiver agora, feche os seus olhos. Eu queria que você analisasse a tua vida agora. Avalie a tua vida agora com Deus. Como é que está o teu altar íntimo? Se ele está destruído, despedaçado, você tem a oportunidade agora de falar: Senhor, restaura a minha vida, restaura o meu culto íntimo. Você consegue lembrar de momentos que você teve na presença de Deus? Aquele momento lá no teu local secreto, onde Deus te visitou de uma forma tão tremenda, de uma forma tão especial. Há quanto tempo você não experimenta isso? Há quanto tempo você está vivendo uma frieza, um deserto espiritual? Há quanto tempo? E quanto tempo mais isso vai durar? Jesus está aqui nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Ele está aqui, acredite, isso é real. Isso não é jargão. Jesus está aqui, está passeando no nosso meio. Ele está em busca de corações sinceros. Ele está em busca de altares sinceros. Até mesmo de mim. Você tem a oportunidade hoje de dizer: Jesus, eu te quero mais uma vez na minha vida. Jesus, eu quero que o Senhor reine mais uma vez. Jesus, Jesus, visita-nos, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar. Eu sei, eu sinto a tua presença. Para que eu possa saber quando eu sei que a tua presença é real nesse lugar. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, transforma. Reacende a chama. Há pessoas necessitadas desse mundo em que nós vivemos. Nós estamos vivendo as nossas vidas como se o inferno não fosse real, como se o Senhor não fosse voltar, mas a tua vinda é certa. O Senhor voltará, eu sei. Restaura, Senhor, restaura o altar do nosso coração, restaura o altar da nossa vida conjugal, restaura a nossa intimidade contigo, Senhor. A gente quer viver novamente. Restaura o altar, a luz do Espírito, a luz da tua presença, Senhor. Jesus Cristo, nessa manhã eu quero te pedir, enche-nos mais uma vez, Senhor, para que cheios de Ti possamos ver e viver aquilo que os apóstolos viveram. Sei que isso é possível. Eu sei que o Senhor tem um avivamento ainda guardado para esses últimos dias, um derramado do Teu Espírito. E sei que vivemos uma crise de fé, uma crise de valores. Mas eu sei que é a crise que antecede o milagre. É a crise que antecede um grande derramado do Teu Espírito Santo. E é nessa expectativa que eu vivo. Derrama sobre nós mais uma vez, Senhor. E que essa última chuva do Teu Espírito Santo nos leve a um novo nível de intimidade. Nos leve a um novo patamar de santidade. Nos leve a ser sal e luz nesse mundo de trevas e escuridão em que nós vivemos, Senhor. Pai, nos dá um domingo abençoado na Tua presença.
e nos dá uma semana, mas uma semana vibrante. Não uma semana de enfado e cansaço, mas uma semana vibrante na tua presença. É o que eu te peço, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, vamos viver o Evangelho de verdade? Vamos. Olha, que Deus te abençoe ricamente, que você tenha uma semana aí abençoada. E vamos almoçar agora, né? Vamos almoçar, mas que você possa viver a luz realmente do Evangelho, que Jesus Cristo possa habitar dentro de você, amém? Mas na paz, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Sim, termina, né? Termina. Você termina e depois vai ter opção de salvar.